Olá, meus irmãos, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, amados irmãos e ouvintes inscritos no canal A Esperança ao Pé da Cruz. Eu venho nesse momento oportuno agradecer a Deus pela vida de cada inscrito, de cada participante desse canal. Esse canal é uma plataforma de um ministério em que eu convido a todos vocês juntos, compartilhe as reflexões do trabalho deste canal, dê seu joinha, compartilhe essa palavra para que nós possamos levar o recado de Deus a mais pessoas, levar mais longe. Vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo. É tempo de divulgarmos a palavra do Senhor Jesus. Orando, compartilhando, se inscrevendo, vamos juntos praticar a obra de Deus. Sei que cada um de vocês tem muitos seus ministérios e compartilham, divulgam, mas eu convido vocês a participarmos junto desse trabalho para que nós possamos levar mais adiante a palavra do nosso Deus. Queridos, quero trabalhar nesse momento um assunto muito importante que se faz necessário nesses dias tão difíceis. Está no livro de Eclesiastes, também conhecido como o livro O Pregador. Salomão, conhecido, filho de Davi, rei em Israel, também conhecido como um conselheiro, um pregador, um sábio. E no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. O que aqui nós podemos observar nesta questão de Salomão falar desta maneira? Ele chegou a uma conclusão que tudo era vaidade. Não passava de vaidade. Salomão rei, estava Salomão falando de si mesmo ou do que estava em volta dele? Nós podemos pensar e compreender. Ele poderia estar falando dele e de outras pessoas, ou da natureza humana, a partir de si para todos os demais. Amados, a temática de hoje que me chama a atenção é sobre este assunto, e o tema que nós queremos escorrer para os amados ouvintes: vaidade, mãe de todas as quedas. Vaidade, mãe de todas as quedas. A vaidade derrubou muitas pessoas. Muitas pessoas foram para a sepultura cedo demais. A vaidade golpeou muitas pessoas, puramente pela vaidade. Então, muitas pessoas estão brincando com esse assunto chamado vaidade. As pessoas ouvem sobre a vaidade, falam sobre a vaidade, comentam sobre a sua própria vaidade, mas não sabe o perigo da vaidade. A vaidade é escorregadia, é perigosa, e para tanto se faz necessário termos todo o cuidado com esta situação da vaidade. E a temática é vaidade, mãe de todas as quedas. Um pensador, um filósofo, pensador, disse assim: a vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação. Porém, ela é, ao mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. Ele está aqui dizendo, Augusto Cury, ele está dizendo, muitas pessoas, por vaidade, já estão sepultados no solo da burrice. Não agiu com sabedoria. Então a vaidade é a mãe de todas as quedas que você possa imaginar na terra, de várias pessoas que já não estão mais conosco. E há muitas pessoas que estão na fila desta situação tão séria, a vaidade. Temos que ter todo o cuidado. Muitas pessoas, quando o sucesso chega à sua vida, quando chega também junto com o sucesso
as oportunidades mais fáceis, os elogios, as bajulações. Tenhamos cuidado. Vaidade e de vaidade. Tudo é vaidade. Quero pensar, vaidade, mãe de todas as quedas. Ela é um engano ao vaidoso. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 22, 26. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, nos diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Eclesiastes está dizendo que é um engano você querer lutar, ganhar muito dinheiro, acumular riquezas. E a Bíblia nos diz que isto tudo é vaidade, é correr atrás de vento. Imagine a comparação da palavra de Deus. Pessoas que acumulam-se para si riqueza e cada vez mais em busca dessa riqueza, correndo atrás dessas riquezas. É como correr atrás de vento. Você não consegue segurar. Você morre e deixa tudo aí. Você não segura, você não tem consigo. Vaidade, a mãe de todas as quedas. Ela é um engano ao vaidoso. É um engano. Muitas pessoas estão enganadas. Muitas pessoas partiram dessa terra tão cedo, puramente pelo engano da vaidade. A vaidade é um engano ilusório. É como correr atrás do vento. Podemos pensar assim: a pessoa trabalha, mas não leva. Acumula-se e continua vazio. A busca é exacerbada, mas continua infeliz. Olha que loucura. Pessoas vaidosas. Elas buscam, vivem no engano, nesta ansiedade, buscando cada vez mais o prazer material, cada vez mais trabalhando, mas não leva a nada. Acumula-se riquezas puramente pela vaidade, mas continuam vazias de si, de Deus e de felicidade. Busca, mas são pessoas vazias, infelizes. Queridos, é um engano. A vaidade, ela nos engana. É um mundo colorido, um mundo fantasioso. As pessoas vaidosas, elas se enchem de si mesmas. Elas não olham que os pés delas são pés de barro. Elas se medem para cima. Elas se colocam acima das outras pessoas. Puramente vaidade. Puramente vaidade. Podemos comentar um pouco sobre a vaidade, que também a vaidade, ela tem alguns significados, palavras sinônimas. Ela significa também fanfarrice, futilidade, altivez, alarde, orgulho. São as pessoas vaidosas. Ela tem essas palavras sinônimas. Elas se acham demais. Podemos comentar de uma pessoa que viveu neste mundo cheio de vaidade. O construtor do navio mais famoso que houve na história da humanidade. Outras construções de navios aconteceram, mas ele foi o primeiro, o famoso Titanic. E naquele momento de fazer a sua travessia, um jornalista perguntou ao construtor o que ele achava da sua construção. Ele colocou Deus de fora e se colocou além daquela situação, e ele diz: este navio, nem Deus consegue afundá-lo. Que vaidade, orgulho, soberba, altivez,
Todas essas palavras, essas atitudes estão inseridas na vaidade, puramente vaidade. Ele não aguentou ver os holofotes e puxou para si a glória. Ele puxou para si a glória. A glória é só de Deus. E vocês sabem o destino do Titanic. Um pedaço de gelo destruiu o Titanic. De vaidade e vaidade. Tudo é vaidade. O homem se coloca na história como o Senhor da história. Não, Deus é o Senhor da história. O nosso Deus é o Senhor da história. Um certo pensador disse assim: deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Olha que algo interessante. Esse foi Honoré de Balzac. Ele disse: deve-se deixar a vaidade aos que não têm nada para mostrar. Quando a pessoa não tem nada para mostrar de valor, ela começa a se exibir pelo pouco que tem. Há pessoas tão vaidosas que elas se apegam a coisas tão pequenas que estão dentro de si, que elas se acham além da medida. Puramente vaidade. De vaidade e vaidade. Tudo é vaidade. Temos que ter muito cuidado com essa situação da vaidade. A vaidade é realmente uma arma perigosa no coração de cada um de nós. Temos que ter todo cuidado contra a vaidade. Vaidade, a mãe de todas as quedas. Quantos homens foram destruídos? Homens intelectuais, homens famosos, mas se tornou nada diante da vaidade. Não teve o controle desta situação. E Salomão percebeu isto, que ele era um poço de vaidade. Uma outra coisa que quero pensar sobre a vaidade. Ela antecipa seus dias de vida. Olhando para o livro de Jó, e nós podemos também ver o Provérbios, em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18 nos diz assim, versículo 12: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Há muitas pessoas que precisam ter cuidado com a vaidade. A vaidade, ela antecipa seus dias de vida na terra. E nós temos que ter esse cuidado. Vamos para o livro de Jó. O que é que nos diz o livro de Jó? Jó capítulo 15. É muito importante a palavra de Deus ser explicada, lida, compartilhada. Jó capítulo 15. Jó, um homem de Deus que marcou o seu tempo, nos dando lições para as nossas vidas. Jó capítulo 15, o versículo 32 nos diz assim: esta lhe consumirá antes dos seus dias, e o seu ramo não vai ficar verde. Meus queridos, o que Jó está dizendo, há pessoas que antes de completar seus dias serão consumidos, não vai poder ver os frutos do seu trabalho, porque seus dias serão consumidos por causa da vaidade. Sansão, tanta força Sansão tinha, mas a vaidade golpeou Sansão. Vaidade, mãe de todas as quedas, ela antecipa seus dias de vida em um caminho escorregadio de engano, em um caminho escorregadio e estéril, em um caminho escorregadio de malícia. Quantas pessoas seus dias foram consumidos? Quantos? Puramente pela vaidade. Quantas pessoas vaidosas? John Lennon, tanta vaidade, muito talento, rapaz talentoso, mas era um poço de vaidade, chegando ao ponto de se comparar
maior do que Jesus Cristo. Que loucura! Que loucura! Que vaidade! Que soberba! Que orgulho! As pessoas se promoverem e querer se promover acima de um ser celestial, puro e santo, como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Vaidade, mãe de todas as quedas. Ela antecipa seus dias de vida, puramente pela vaidade. Quantas pessoas anteciparam seus dias aqui na terra poderiam estar vivendo, envelhecendo com sabedoria, desfrutando da vida da maneira correta. E seus dias foram antecipados. Seus dias foram abreviados, puramente pela vaidade. A vaidade é um poço no centro da alma do homem. A vaidade é um poço no centro da alma do homem. Quando o homem permite em sua alma a vaidade, ela fica no centro da alma desse homem. E esse homem realmente se perde dentro desta vaidade. Seus dias são antecipados. Eles não ficam na terra, eles não envelhecem, eles são colhidos antes do tempo. Quero pensar ainda sobre essa questão da vaidade. A vaidade, mãe de todas as quedas, ela atrai o juízo de Deus. Preste bem. A vaidade, ela atrai, ela chama, ela provoca o juízo de Deus sobre ela. Vamos para a palavra do nosso Deus, no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 23, vamos para o profeta Isaías, no capítulo 23, nos diz, no versículo 9, a palavra do nosso Deus nos diz assim: o Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Olha só o que Isaías está falando. Que Deus vai realmente punir a soberba de todas as pessoas que se acham que está acima da média. Então o vaidoso, ele atrai, ele provoca a ira de Deus. As pessoas deveriam, se tem algo de bom em si que se julga, algo de belo, lembre-se que foi Deus que te deu, foi Deus que colocou em você. No momento que você toma para si a honra e a glória, você está provocando o juízo de Deus sobre a sua vida. Por isso, a vaidade é a mãe de todas as quedas. Muitas pessoas caíram, destruíram suas histórias, foram punidas, trazendo para si o juízo de Deus sobre a sua vida, sobre toda a beleza humana. Por mais que você seja belo e você queira achar-se maior do que alguém, você está atraindo o juízo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua aparência, sobre a sua ostentação. Nabucodonosor se achava acima da média. Nabucodonosor se achava o maior rei, o mais belo, o mais poderoso. Esqueceu-se que o maior é Deus. E Nabucodonosor, cheio de ostentação, teve que ir ser punido. Ele provocou o juízo de Deus. E Deus o puniu, colocando ele para comer capim com os animais. Ficando punido até o momento em que Deus o teve misericórdia, fazendo com que ele voltasse a agir como um ser humano normal. Toda a ostentação. Os homens na terra que se acham maiores do que os outros, é pura vaidade, é pura ostentação. Não importa a sua faculdade, não importa se a sua casa é simples ou é bela, todos nós somos iguais perante Deus. Não adianta você achar que você é melhor. Se você tem um talento em sua vida,
que você julga que é melhor do que o do outro, mas o outro é tão importante para Deus, para você, porque todos nós somos criaturas de Deus. E quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos filho por adoção. Mas aí não dá direito a você de achar que porque você é filho de Deus, você pode humilhar a outra pessoa. Todos nós somos iguais perante ao Senhor. Há muitas pessoas que se acham, que se pensam que são maiores. A vaidade e o poder revela realmente os tiranos. A vaidade e o poder revela o tirano. Tantas pessoas tiranas que se acham. Quando você quer conhecer alguém, dê poder para ela. Se você quer conhecer um pouco mais, tire aquele poder dela e você verá quem é as pessoas. Muitas pessoas são avaliadas quando recebem o poder. Você é as pessoas mais simples, mais humildes que você pensa. Quando você consegue colocar na vida dela alguma coisa de autoridade, de poder, elas se revelam. E se vocês querem poder conhecer um pouco mais, tire o poder da vida delas e você verá quem são as pessoas. Chego ao final desta reflexão com a seguinte frase: a bajulação é a moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana. A bajulação é realmente a moeda falsa. Há pessoas que gostam de bajular. E normalmente o bajulador, ele está fazendo aquilo porque ele também quer receber de volta a bajulação. Então ele bajula para ser bajulado. Ele necessita da bajulação. Ele é tão vaidoso que ele precisa de ser bajulado para se sentir bem consigo mesmo e com o próximo. Então o pensador François vai dizer isto: a bajulação é a moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana. E Machado de Assis, ele diz um pensamento muito interessante. Ele diz assim: está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Ele quer dizer assim, que há pessoas que só pode elogiar quando elas estão mortas. Porque se você elogiar quando está viva, elas se enchem de vaidade. Isso quem disse foi Machado de Assis. E um pensador disse assim: vaidade é uma corrida sem futuro, é correr atrás do vento. Queridos, amados, irmãos, amigos, vamos pensar um pouco sobre esse assunto, sobre a vaidade. Amados, irmãos e amigos, não podemos brincar. Cuidado com a vaidade. Se você está prosperando na vida financeira, tenha cuidado com a vaidade. Se você está prosperando nos seus estudos, cuidado com a vaidade. Se você está prosperando, meu irmão pastor, no seu ministério, cuidado com a vaidade. Você, todos nós somos pés de barro. Se você, cantor, está prosperando no seu ministério de música, cuidado com a vaidade. Você que está trabalhando em um outro setor, seja na política, seja qual for o setor na escola, cuidado com a vaidade. De vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas a vaidade é perigosa. Que Deus, assim, tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos ter cuidado. Vaidade, a mãe de todas as quedas. Muitos caíram. E se faz necessário que a gente tenha cuidado, para que a gente não vá pelo mesmo caminho. E as consequências são terríveis. São terríveis. Vamos orar, pedindo a Deus a orientação. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela vida de cada inscrito do canal, de cada ouvinte, Pai. Que esta reflexão possa alcançar corações, transformando, orientando, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, visita, Senhor, o coração daquele ouvinte que vai estar meditando nesta reflexão.
Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, tirando de nós toda a vaidade e nos dando a simplicidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.